Bom dia, paz do Senhor. Enquanto você está de pé, já vamos aproveitar para ler a palavra de Deus, em reverência à santa palavra de Deus. Então, você abra no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. E neste jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Diga, esperando o movimento das águas. Glória a Deus. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado há muito tempo, disse: Queres ficar são? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. E os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama? E ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: Quem é o Senhor que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: Eis que já estás são, não peques mais, para que não suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Amém. Você pode assentar. O Senhor é bom. Semana passada não pude estar aqui, estávamos no retiro dos homens, e eu pedi uma palavra da parte do Senhor para estar ministrando. E orei, mas não veio. E ontem à tarde eu fui buscar Deus e o Senhor me confirmou algumas coisas. Essa palavra eu trouxe uma vez ela em Gaspar, foi uma palavra que eu fiquei 6 semanas orando por ela e o Senhor me deu. E aprove o Senhor para trazer aqui também. Creio que é direção de Deus. E o título dessa mensagem, para você gravar, é Esperando o Mover das Águas. Esperando o Mover das Águas. O texto que nós acabamos de ler, fala de um homem que há 38 anos estava esperando o mover das águas. E parece que eu vejo, igreja, todo dia ele dizia para os meus amigos: Olha, eu vou lá no tanque de Betesda, vocês me levam lá, porque hoje vai ser o meu dia. E por anos ele fazia isso. E todo dia ele vinha, pegava os amigos e ia para aquele tanque com a esperança que a água se movimentasse e ele fosse curado. Você pensa comigo, ele querendo ser curado, 38 anos. E os amigos certamente diziam: Vamos levar esse homem de novo. Não sei qual era a distância da casa dele ao tanque de Betesda. E ele chegava lá. E pelo texto que nos conta, as águas de vez em quando se movimentavam e diz que o primeiro que chegasse lá era curado. E quando a água movimentava, certamente, como diz ali, havia uma multidão de coxos, cegos, paralíticos, surdos. Só que ele estava em desvantagem, porque ele não conseguia andar. Então certamente alguém dizia: Moveu as águas. Alguém ia, chegava primeiro e era curado. Pelo menos é o que o texto nos conta. E se nós olharmos biblicamente falando isso, alguns creem que era uma crença, outros creem que era real, mas independente disso, o certo é que pela fé Deus curava, como foi dito aqui. Pela fé das pessoas que entravam lá, Deus curava. Mas enfim, ele ficou por anos. E eu imagino a frustração desse homem. Saía de casa e quando ele pensava que ia ser curado, o outro dizia: Glória a Deus, hoje foi o meu dia. E lá voltava o homem e não voltava, tinha que alguém trazê-lo de novo. Talvez ele ficava lá, levava o seu lanche de manhã até a noite, eu não sei, esperando aquele movimento das águas, e nada acontecia. E às vezes, igreja, nós somos assim. Nós esperamos: Hoje eu vou no culto, hoje as águas vão se movimentar na minha vida, hoje vai ser o dia do meu milagre. Você entra na igreja esperando o mover das águas,
Iago, parece que não se movimenta em teu favor. Os outros são abençoados, os outros contam testemunho, os outros são curados. E você, esperando o mover das águas, parece que o anjo só vem e cura o outro. Você está esperando um anjo. Glória a Deus. E é por isso que eu, quando li esse texto, o Senhor me ensinou algumas lições. A primeira lição, que já me ensina aqui, é que Betesda, a palavra hebraica Betesda significa casa de misericórdia e graça. Casa de misericórdia e graça. E ficava próximo à porta das ovelhas. A porta das ovelhas é a primeira porta que está escrito no livro de Neemias, que são 12, é a primeira das portas, é a porta do sacrifício, é a porta da oferenda, é a porta onde Jesus significa o nosso sacrifício perfeito. E ficava ali. E o que eu vejo ali, o mais interessante, é que ao lado desse tanque de Betesda havia uma festa. E muita gente ia para a festa. Mas alguns não podiam ir para a festa, esperavam a sua cura. E parece a insensibilidade desse povo. Estou lá na festa, eu não quero nem saber. E várias pessoas do lado, diz ali que era uma grande multidão de coxos, cegos, paralíticos. Não era pouco, uma multidão já é muito. E quando fala uma grande multidão, é porque é bastante. Então, o povo parecia que estava indiferente. E algumas lições que o texto nos ensina. A primeira lição que eu aprendo nesse texto é o seguinte: Jesus sempre dá um jeito de nos encontrar. A primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que não importa aonde eu esteja, se é na festa, se é lá no tanque de Betesda esperando a cura, se é em casa, se é fora de casa, Jesus sempre dá um jeito de nos encontrar. Ali no versículo 6, se você perceber, diz assim: e Jesus viu este deitado, e sabendo que estava há muito tempo, ele disse: queres ficar são? Então a primeira coisa que eu aprendo é que Jesus sempre dá um jeito de nos encontrar. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto: Jesus sabe muito bem como está a tua vida. Jesus é onisciente. Ele sabe muito bem como você está, há quanto tempo está esperando o seu milagre, como está a tua motivação para receber esse milagre. Jesus sabe muito bem como você está. Talvez eu aqui de cima eu olho apenas o seu exterior e eu não sei como é que está a tua vida. Mas uma coisa eu quero dizer para você: Jesus está te vendo. Jesus sabe como está a tua motivação. Jesus sabe há quanto tempo você está esperando o mover das águas, o teu milagre. A terceira coisa que nós aprendemos ainda nesse texto é que Jesus é sempre cheio de graça e misericórdia. Independente da minha visão de Jesus, se eu o conheço, se eu não o conheço, porque aquele homem nem o conhecia Jesus, ele nem sabia quem era Jesus. Ele estava esperando um anjo, não estava esperando Jesus. E se eu dissesse aqui, eis que eu vejo um anjo aqui, certamente muitos de vocês, muitos de nós, nos alvoroçaríamos e dizer: olha, anjo. E como o Anderson falou que Jesus está aqui, Jesus. Gente, a gente não pode se acostumar com Jesus. Aleluia. Jesus, onde Jesus está, sempre alguma coisa diferente acontece. Aleluia. E a pior coisa que pode acontecer, eu orava ontem e Deus ministrava isso no meu coração. A pior coisa que pode acontecer com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, é Jesus estar do teu lado e você não perceber. A pior coisa que pode acontecer na tua vida é você passear pela casa, ir num lugar, ninguém notar a tua presença. Você entra na igreja, sai da igreja, você vai para o trabalho, sai do trabalho, você está dentro de casa e ninguém nota a tua presença. Você fala, ninguém ouve. Imagine eu e você, é impossível. A Bíblia diz que é impossível chegar a Deus sem fé. Como foi aberto o culto aqui? Então, a pior coisa que pode acontecer na minha e na sua vida é Jesus estar do meu lado, Jesus fazendo as coisas e eu não percebo a sua presença, igreja. Deus está aqui, a sua presença é real. Quando a sua presença está em nós, sempre alguma coisa diferente acontece, aleluia. Não deixe de perceber a presença de Jesus. Não deixe Jesus passar despercebido na tua vida. Muitas vezes Ele fala, Ele te direciona e nós estamos tão insensíveis, nós não o percebemos. E Jesus,
sempre fala conosco. Nós é que não entendemos. Se você perceber no texto, Jesus faz uma pergunta simples: queres ficar são? Ele só disse isso. E o que o homem disse? Olha, eu não tenho ninguém para me colocar lá dentro. Toda vez que eu quero chegar nas águas, Jesus não perguntou isso, se ele queria entrar na água. Jesus não perguntou se ele queria que Jesus pegasse ele no colo e levasse para a água. Jesus só perguntou assim: tu queres ficar são? E hoje Deus pergunta para mim e para você: quer ficar são? Você quer ser curado? Você quer uma vida nova? Jesus faz perguntas simples, porque a resposta é simples. A resposta é: vem comigo, vamos andar de mão dada. Vamos sair daqui dessa igreja de mão dada e não vamos mais nos largar, vamos conversar. Vamos estar juntos. É isso que Jesus... A partir do momento que você tem Jesus, você tem a cura, você tem prosperidade, você tem bênção, você tem todas essas coisas. Mas às vezes nós queremos que as águas se movimentam, mas não queremos que Jesus apareça na nossa vida. Nós preferimos um anjo, mas não preferimos o Senhor dos anjos, aleluia, que é Jesus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. E a pergunta, Jesus sempre faz perguntas simples, porque Ele quer uma resposta simples. Quem é muito bom em desculpa, raramente é bom em outra coisa. Quem é muito bom em desculpa, raramente é bom em qualquer coisa. A desculpa é algo que nos para. A desculpa é algo que justifica o nosso fracasso. E você diz, eu e você dissemos: não, é assim, porque a vida é assim mesmo. E a gente acaba sempre se conformando com as coisas. E eu digo uma coisa para você, igreja: eu não quero mais me conformar com as coisas simples. Eu quero me conformar. Eu quero ver uma igreja que quando ora o paralítico anda, que quando ora o cego enxerga, que quando ora as pessoas vêm para Jesus, e quando prega, como Pedro pregava, eram 3.000 almas que vinham e se batizavam, porque nós precisamos desse mover, não o mover das águas, mas o mover do dono da fonte de águas vivas, que é Jesus, aleluia. Ora bagacharamanda claias. Então Jesus está falando conosco, só que nós não estamos sensíveis à sua direção. Nós estamos olhando o quê? O movimento das águas. Se as águas não se movimentam, nós achamos que Jesus não está no lugar. E quando Jesus chegou, ele nem percebeu que Jesus chegou. Jesus chegou, aleluia. Nós precisamos perceber que Ele já chegou, Ele está aqui, e nós precisamos glorificar o seu nome, exaltá-lo, porque Ele é Deus, aleluia. Glória a Deus. E o mais interessante também, que a Bíblia faz questão de citar, que diz assim: que o dia parecia ser improvável. Era sábado. Naquela época não era permitido fazer nada no sábado. Inclusive, se você perceber no texto, aleluia, as pessoas, ele foi curado, e as pessoas estavam tão insensíveis que disseram: não te é lícito carregar a tua cama. Em vez de dizer: meu, quem te curou? Glória a Deus, você se alegrar com o milagre. As pessoas estavam tão preocupadas com a religiosidade. O dia parecia ser improvável. Parecia que aquele dia Jesus não trabalhava, Deus não trabalhava. Deixa eu falar alguma coisa para você em nome de Jesus. A Bíblia diz, em Isaías capítulo 64, versículo 4, que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Porque desde a antiguidade nem se viu com os olhos, nem com os ouvidos se ouviram um Deus que trabalha em favor daquele que nele esperam. Isaías 64, 4 fala isso. Em vez de nós trabalharmos para Deus, é Deus que trabalha para nós, aleluia. O dia podia se parecer improvável. O paralítico, ele esperava um milagre de uma forma diferente. Às vezes, nós chegamos na igreja e nós dissemos assim: eu quero ir lá, eu quero que o pregador coloque a mão na minha cabeça, eu quero sentir um rodopio, eu quero sentir algumas... Às vezes é uma palavra, quando aquela filha de Jairo foi curada, ele disse, ele é
uma palavra. Aquele centurião também, foi uma palavra. Se você tomar posse de uma palavra, a tua vida inteira muda. É uma palavra só. Jesus não precisa falar muito para fazer diferença na tua vida. O homem fala muito e não consegue arcar o que fala. Jesus fala pouco, mas o pouco que ele fala é o suficiente para mudar a tua vida inteira. Aleluia. Então ele esperava que as águas se movimentassem. Os olhos dele estavam nas águas. E ele dizia: será que não vai movimentar essas águas? Ei, os olhos nossos precisam estar em Jesus. Porque às vezes Jesus está do nosso lado, está pertinho da gente, e a gente está olhando para as águas, não olha para Jesus. Aleluia. Por isso que Hebreus capítulo 12 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. O que é o autor? É aquele que escreve uma história, é aquele que faz um livro, um filme, é alguém que escreveu a tua história, uma história de campeão, uma história não só de vencedor, mas mais do que vencedor, porque o vencedor é aquele que vence, mas mais do que vencedor é aquele que vence aqui na terra e vai ser um vencedor no céu também. Aleluia. Oh Deus. E o interessante, agora se coloque, pense comigo, esse homem, por anos ele foi lá esperar o milagre. Certamente, como é que estava a cabeça dele? Ele estava incrédulo. Eu já estou aí, agora transfira para mim e para você isso. Eu estou vindo aqui 10 anos na igreja, 15 anos, e eu vejo tanta gente ser abençoada, tanta gente ser curada. Qual será o meu dia? Quanto tempo eu estou esperando? Quando vai chegar a minha vez? Ei, o que segura um milagre é a minha e a tua incredulidade, o nosso racional. Milagre não se explica. Se explicar, não é milagre, aí é ciência. Deus é um Deus que quer mover as águas, mas Ele não precisa nem de um anjo. Se Ele quiser, Ele mesmo pode vir pessoalmente falar contigo. Deus é um Deus que fala pela Bíblia normalmente, mas se Ele quiser, Ele vem pessoalmente e te faz a pergunta: queres ficar são? Só você dizer: eu quero, Jesus. Como disse aquele homem: tu crê que teu filho pode ser curado? Quando aquele filho estava endemoniado, ele disse: me ajuda na minha incredulidade. E Jesus sabe todas as coisas. Por que Ele faz a pergunta? Para eu e você confessarmos as nossas fraquezas. Aquele homem que tinha o filho endemoniado, a primeira pergunta que Jesus disse: desde quando aconteceu isso? Claro que Jesus sabia. Ele disse: desde a infância. Foi exatamente o momento em que deu a brecha para o inimigo trabalhar na vida do filho dele, e os demônios operarem, e ele se reconheceu que desde a infância, provavelmente aquele homem deu uma brecha e o demônio fez uma arruaça. E depois ele disse: tu podes crer? Me ajuda na minha incredulidade. Ou seja, o homem estava incrédulo desde a infância do menino. Deu brecha. E Jesus está dizendo assim: tu queres ficar são? E talvez você tenha uma desculpa: mas eu não tenho ninguém que me ajude a levar lá para eu dentro das águas. Jesus não perguntou isso para mim nem para você. Jesus só perguntou: tu queres ficar são? Tu queres ser curado? Tu queres aquilo que estás precisando? Ei, eu sou o dono da fonte de águas vivas, diz ele. Então, ele estava incrédulo. Por quê? Porque foram anos de frustração e decepção. Ele já arrumava várias desculpas. E como o André aqui, quando abriu o culto, falou de fé, né? Então, como ocorre o milagre? Principalmente a cura, muitas vezes. A primeira que a Bíblia diz é que na fé da pessoa que tem que ser curada. Porque várias vezes Jesus disse: vai que a tua fé te curou. Então, se você tem fé para ser curado, para receber, Deus vai honrar essa fé. Porque a Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, Deus não se arrepende, não é Deus que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diria e não faria, falaria e não confirmaria. Está em Números 23, 19. Então, a primeira coisa, se você tem fé, Deus vai honrar a tua fé. Como, por exemplo, aquela mulher do fluxo do sangue. Ela chegou lá e usou a fé dela. Jesus diz: a tua fé te curou. A cura de 2 cegos em Mateus 9, 27 a 29. A segunda maneira de ser curado é a fé
da outra pessoa em prol do crente, ou daquele que não crê ainda, não é verdade, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas têm fé, como por exemplo, a cura de um centurião, né? Foi o centurião que creu para que o servo dele fosse curado, que está ali em Marcos, capítulo 8, 5 a 10. A filha de Jairo, a cura do jovem lunático. E a terceira maneira que Deus cura é a fé daquele que tem unção para curar, os dons de curas que se diz. Como diz em 1 Coríntios 12, 9, a ressurreição do filho único da viúva de Naim, de Lázaro. Lázaro não tinha fé, estava morto. As irmãs dele não tinham fé, ele estava morto. Tanto é que ela diz, se tu tivesses aqui, ele não teria morrido. Então Deus opera de três maneiras. A maneira mais natural e normal é que Ele quer que você tenha fé e receba isso para te honrar a tua fé. Mas às vezes outras pessoas intercedem, você também recebe. E às vezes o pregador, o pastor, o presbítero, o obreiro, o homem de Deus, a mulher de Deus, ela tem dons de cura, e quando ela ora, mesmo você não tendo tanta fé, você é curado. Deus dá o teu milagre. E eu não sei como é que está a tua história, não sei como é que está a tua vida. Deus, Ele está pronto para te curar. Você está pronto para receber? Ou você está pronto para dar uma desculpa? Essa é o que Deus está dizendo. E o interessante também é que antes do milagre, sempre existe uma palavra profética para a sua vida, uma ordem do mestre. Jesus sempre nos desafia. Ele tem sempre uma palavra que vai contra a minha religiosidade. Sempre, antes dele te curar, ele fala com você. Mas você precisa ouvir ele. Como é que ele fala? Geralmente é na Bíblia. E eu ensinava, a gente veio do retiro, tem um moço que ele tinha dificuldade de se relacionar com Deus, devido a um problema com o pai dele. Então ele assimilava isso. E eu ensinei para ele como é que eu oro, às vezes. Então, a mente da gente, ela precisa mentalizar alguma coisa para você entender que isso é real. Por exemplo, se eu falar qualquer palavra, a tua mente vai formar uma imagem para você entender que isso é real. A mente não consegue falar com algo abstrato, né? Por isso que o povo, desde os primórdios, lá desde a antiguidade, eles queriam ver um Deus. Eles queriam ver Deus. Eles faziam um bezerro de ouro, eles faziam uma estátua, porque eles precisavam ver para a mente, para entender e dizer que não estava falando sozinho, estava falando com alguém. Então, para ajudar a fé desse moço, eu disse, como eu faço? De vez em quando eu sento, vou lá no meu quarto, eu digo assim, Jesus, ou Espírito Santo, ou Pai, como maneira que você se relaciona, que são os mesmos, né? Eu digo, vamos conversar. E quando eu chego no lado de Jesus, eu digo, Jesus, olha, hoje meu dia foi corrido. E parece que eu vejo aquele Jesus olhando para mim com os olhos que só Ele poderia me olhar e dizer, eu sei, filho, eu estava contigo. Sabe, Jesus, hoje, quando eu cheguei lá, eu levantei corrido, de manhã eu nem te dei bom dia. Eu sei, Jesus, mas eu te perdoo. E parece que eu vejo Ele respondendo, porque imagine, quando você está conversando com alguém educado, Ele sempre te responde. E Jesus é educado. Então, Jesus é amor, Ele transborda amor. Então, todo o diálogo que você tem com Deus, eu já imagino Ele falando, respondendo para mim. E aquilo vai me enchendo, vai me moldando. E quando eu vejo, eu estou sentindo a presença de Deus, eu estou conversando com Deus. Parece que é loucura, é verdade. Mas não é loucura, é fé. Porque eu estou vendo pela fé um Deus conversando comigo, me respondendo as perguntas. Você está louco, Sérgio? Não. E quando eu vejo, porque é a palavra que diz que Ele é assim, então Ele vai responder segundo a sua palavra. E quando eu vejo, eu estou chorando. Quando eu vejo, eu estou sentindo a presença de Deus. Quando eu vejo, eu estou sentindo Ele me abraçar. Quando eu percebo que Ele está ministrando em mim. Quando eu vejo, Ele está me ensinando, me dizendo uma palavra para pregar. Aleluia! Então, e esse moço fez isso. E ele disse, vou usar a linguagem dele. Sérgio, que pira! É uma piração total, ele disse. Cara, é uma pira, é uma loucura, mas eu estou sentindo Deus, ele dizia. E ele brincou comigo, e parece que ele me responde tudo que eu quero ouvir. Ele brincou e disse, mas ele vai responder tudo aquilo que está na palavra dele. Leia as Escrituras
E Ele vai falar segundo a sua palavra. E esse moço está uma semana e estou conversando com ele. E ele está dizendo, não, eu nunca tive um relacionamento com Deus como eu estou tendo agora. E assim, você quer ter um relacionamento com Deus? Tem uma conversa. Se imagine você conversar comigo e não me ver. Será que ele está ali? Será que ele não está? A tua mente vai dizer, eu não responder. Então, para que a gente conheça Jesus, a gente tem que falar e ouvir. Glória a Deus. Glória a Deus. E antes do milagre, sempre, como disse, existe uma palavra. Mesmo quando o milagre acontece, ainda assim vai ter gente dizer que não foi milagre. Vão querer tirar a tua fé. Como disseram para aquele homem, por que tu leva a cama no dia do sábado? Você vai receber uma bênção, vai ter pessoas invejosas. Vão querer tirar a tua bênção. Não as escute. E a última coisa que eu quero, que Deus falou, me revelou nesse texto, é que o tanque de Betesda era diferente. Ele tinha 5 alpendres, ou 5 entradas. Geralmente, se você ler os outros tanques ou estudar, tem 4. E esses 5 alpendres representavam exatamente a Torá, o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia. Simbolicamente representava isso, porque Jesus é a palavra viva. Eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei como é que você está, eu não sei como é que você está vendo Jesus. Talvez você está esperando só o mover das águas. Deixa eu falar algo para você. Enquanto você esperar só o mover das águas, talvez elas não se movimentam no tempo que você quer. A partir do momento que diz assim, ó Senhor, eu quero te ver, eu quero conversar contigo, eu quero Jesus na minha vida. Então, o próprio Deus se apresenta. E aquele homem, ele nem conhecia Jesus. Quando Jesus chegou perto dele, ele nem sabia quem ele era. Nem sentiu a presença de Deus. Talvez muita gente nem sabe direito quem é Jesus. Você já ouviu falar de Jesus. Por exemplo, se você falar do Trump, eu não conheço o Trump. Eu já ouvi falar dele, eu tenho noticiários do Donald Trump lá, mas eu não conheço, eu não posso dizer que eu conheço. Eu nunca conversei com ele. Assim talvez é você. Você nunca conversou de verdade com Jesus. Você não conhece Jesus de direito. Mas Jesus está dizendo assim, ó, filho, queres ser meu amigo? Queres me conhecer? É só você dizer sim. Não precisa inventar desculpa. Mas eu já li na Bíblia sobre a tua respeito. Não. Queres ser meu amigo? Queres me conhecer? Ei, eu tenho cura para você. Eu tenho felicidade. Não confunda felicidade com euforia. Euforia vem de fora para dentro. Às vezes você está contente, às vezes não. Isso é euforia. Quem se droga fica eufórico. Tem aquela sensação de alegria por uns segundos, uns minutos. É euforia, de fora para dentro. Felicidade é de dentro para fora. Mesmo você passando uma dificuldade, uma adversidade, o que vai acontecer? Jesus, eu sei que tu estás comigo. Eu sei que nós vamos passar junto isso. Eu sei que vai ser tão grande a minha vitória, que isso vai ser um motivo para glorificar. E eu termino a minha mensagem só dizendo para você, às vezes a gente passa anos brigando contra o pecado, lutando contra o pecado e cansa. É como um lutador, como disse o pastor Flávio lá no retiro, é como um lutador que fica rounds lutando contra o pecado. Chega nos últimos rounds, ele está acabado. Não dá nem para comemorar direito a vitória, porque ele gastou energia toda lutando contra o adversário. Ei, você não precisa lutar contra o pecado. É só viver o que a Bíblia diz, você até esquece do pecado. Como assim, Sérgio? Você deve acordar de manhã e dizer, Jesus, o que nós vamos fazer junto? Que palavra eu posso dizer para alguém? Quem que eu posso falar de ti? E quando você começa a focar Jesus, o pecado nem chega perto de ti. Porque você está tão ligado em Jesus, Jesus está tão ligado em você, está tão acesa a coisa, que você está sempre pensando em Jesus, e quando você está com Jesus, você não tem espaço para o pecado, porque ele não conheceu o pecado. E se você estiver tão ligado nele, você às vezes fica lutando, se eu me vigia, você sabe o que está acontecendo? Você está gastando força e você sai frustrado. Agora quando você, Jesus, eu quero uma experiência nova contigo. Se tu estivesse aqui, como tu falarias? E você está tão ansioso para falar de Jesus e tão ligado em Jesus, quando você percebeu, o teu dia foi maravilhoso. Às vezes a gente
obriga no pecado. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu não sei como é que está a tua vida. A primeira convite que eu quero fazer é para você. Talvez você está esperando o movimento das águas só. Esperando o teu milagre. Esperando que uma experiência com um anjo. Esperando ir no monte e ver a brasa acender. Esperando ver um anjo. Eu quero dizer o seguinte. Para você que ainda não conhece, você talvez que já ouviu falar de Jesus, mas não conhece de Jesus dessa forma como eu te apresentei hoje. Se você disser, eu quero aceitar esse Jesus, a partir de hoje, eu quero conhecer Jesus como eu nunca conheci. Eu quero te convidar a vir aqui. Se você quiser. Você quer ter uma experiência com Jesus. Eu quero te convidar a vir aqui. Conhecer Jesus como nunca conheceu. O primeiro convite eu faço esse. Você que não tem Jesus ou que nunca fez a confissão, eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Não sei se temos aqui ou não, mas se tiver, eu te convido. Deus está te chamando. E Deus chama 1, 2, 3 vezes, 4 no máximo. Como fez para Samuel. Se Ele chama e você não atende, Ele vai parar de te chamar. Ele não te obriga a vir. Você e Deus. Isso é entre você e Deus. E o segundo convite que eu quero te fazer, você que há tanto tempo está esperando o teu milagre. Você que há tanto tempo está orando por uma enfermidade e não é curado. Eu te desafio a vir aqui hoje, aqui na frente. Porque o Jesus que eu prego, o poder dele não diminuiu. Eu vou orar por você, se for eu, não vai acontecer absolutamente nada. Se for o pastor Adriano, não vai acontecer nada. Agora, se você vê Jesus em nós, ou um dos obreiros que estarão orando, então você vai sair daqui curado. Quero te convidar a vir aqui na frente. Você que quer ter uma enfermidade, quer ser curado, que precisa de uma experiência com Deus, te convido aqui, queremos orar por você, nós vamos ungir você. Você que sabe. Aleluia. Oh, ragacharamanda caias. Oh, Espírito Santo. Oh, balacharamanda claias. Aleluia. Vou chamar o pastor Adriano aqui para estar ungindo e orando. Aleluia. Ei, Deus. Talvez você está esperando o mover das águas. Você está olhando para as águas. Mas Jesus está dizendo: ei, filho, ei, filha, eu estou aqui. Talvez você não sentiu a minha presença, mas eu estou aqui. Há quanto tempo eu estou esperando para tocar em você, para ministrar você. Ei, se você quiser, e você puder acreditar, nós vamos sair daqui junto, de mãos dadas. Aleluia. Isso. Oh, enquanto os obreiros vão estar orando, eu vou estar orando daqui de cima. Oh, Deus, Tu és o Deus da cura, Pai. Deus, Tu és o Deus dos milagres, Pai. Em nome de Jesus. Arabagaxê, mandacaia. Elabaçui decaia. Ei, Deus, Tu és o Deus que quando toca na vida de alguém, essa pessoa não é mais o mesmo, Pai. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho. O mesmo Deus que fez tantas coisas extraordinárias. Aleluia. Será que não é Deus para curar a tua vida? Será que não é Deus para fazer aquilo que você precisa? Deus te ama. Jesus te ama tanto, tanto, que Ele é Deus tão bom, que Ele tem todas as coisas já preparadas para você. Talvez você não se sinta amado, você não se sinta amada. Tem uma pessoa que está sentindo assim, parece que a família não gosta dela. Oh, ragachama da caia. Parece que não está bem valorizada. O Espírito Santo diz: eu te amo, você tem muito valor. Ei, você valeu todo o meu sangue. O preço que eu paguei foi o maior de todos. Alabagaxemecai. Outro dia, teve uma criança de 7 anos que estava condenada com tumor no cérebro. Foi para Florianópolis. A mãe estava desesperada, os tios estavam desesperados, não havia cura. Juntaram 12 médicos e disseram que não sabiam o que fazer. E essa tia dessa menina veio e pediu oração para a gente. E nós levantamos uma campanha de oração. E essa menina esse menino, melhor dizendo, de 7 anos,
está totalmente curado. Os médicos não sabem o que aconteceu, mas o Deus que faz acontecer, Ele fez. E eu ainda tenho visto milagre, eu ainda tenho visto Deus operar, eu ainda vejo o impossível acontecer. Aleluia. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Querendo milagre, creia. Aquilo que parecia impossível, tudo é possível ao que crê. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problemas que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, e esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Declare toda a igreja aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Glória a Deus, aplaude o Senhor Jesus. Você que recebeu o seu milagre, creia que você está saindo daqui diferente. Aleluia, glória a Deus. Você pode chegar para o seu lugar.